Bom, gente, a gente vai começar aqui a falar sobre a função arcosseno, ok? Bom, a função arcosseno é a função inversa da função seno. Agora, seguinte, não confundir, certo? A função arcosseno, que é a função inversa da função seno, com o inverso do seno, tá? Ou seja, aquela função lá que é o 1 sobre o seno de x, que é a cossecante. Então, sim, a gente não pode confundir esses dois conceitos. Uma coisa é o inverso da função seno, tá? No caso aí, a função cossecante seria o inverso multiplicativo. E aqui nós estamos tratando da função inversa da função seno, tá? Naquele conceito de função inversa que nós já abordamos, ok? Bom, aqui eu tenho o gráfico da função seno, só para a gente olhar e perceber algumas coisas, certo? Essa função seno, do jeito que ela está colocada aqui para a gente, né? F de R em R, F de x igual a seno de x. A gente sabe que o período dessa função é 2π, tá? Então coloquei aqui um período e coloquei um pedaço a mais aqui, certo? Para cá, para o lado esquerdo. Essa função, ela não é bijetiva, ou seja, ela não é, aqui nesse caso, ela nem é, certo? Injetiva e nem é sobrejetiva, certo? Por que ela não é injetiva? Lembra o que significa uma função ser injetiva? Significa que se eu pego dois pontos distintos do domínio, então as imagens também têm que ser distintas, ok? Só que nesse caso, para a função seno, o 0, o π e o 2π, tá? Que são números distintos, tem a mesma imagem, no caso 0, né? Porque o seno de 0 é 0, o seno de π é 0 e o seno de 2π também é 0. Tá? Então, existem outros pontos aqui, né? Se você perceber, se você pegar pontos simétricos em relação a esse número aqui, o π sobre 2, eles vão ter também a mesma imagem. Tá? Ou seja, existem vários pontos aqui que tem a mesma imagem, certo? Bom, então essa função não é injetiva. E também ela não é sobrejetiva. Por quê? Porque você nota aqui que a imagem dessa função, da função seno, ó, é só de menos 1 até 1. Enquanto que o contradomínio dessa função é os reais. Então essa função nem é injetiva e nem é sobrejetiva. Portanto, ela não é bijetiva, certo? Agora é o seguinte, a gente sabe, né, que para que uma função ela tenha inversa, possua uma inversa, é necessário o suficiente que essa função seja bijetiva. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai redefinir essa função de uma outra forma, de modo que ela fique sendo bijetiva. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai eliminar esse pedaço aqui, certo? Que estava aqui, e a gente vai ficar só com essa parte aqui do gráfico aqui, ó. E agora a gente vai definir uma nova função, certo? Cujo gráfico fica sendo esse pedaço aqui da função seno. E a função que a gente vai definir é essa, g de menos π sobre 2 até π sobre 2, tá? Daqui para cá, ó, de menos π sobre 2 até π sobre 2, até menos 1 desse intervalo nesse intervalo. De que jeito? A função seno. G de x é a função seno, tá? Só que nesse intervalo aqui, ó, desse intervalo nesse intervalo, desse intervalo para esse, a função seno, o gráfico é isso aqui. E aí, obviamente, né, ó, a imagem dessa função é esse conjunto aqui que é o contradomínio. Então, ela é sobrejetiva. E, obviamente, também ela é injetiva, porque se você pega, como ela é crescente, certo? Ó, se você pega dois pontos distintos aqui, as imagens também vão ser distintas, né? Bom, com isso, a gente ganha, então, uma função que ela é bijetiva. Portanto, essa função g que aparece aqui, ela é definida desse jeito, ela tem uma inversa. E se ela tem uma inversa, tá? A gente pode calcular essa inversa, certo? Daqui a pouco a gente vai dizer como é que a gente vai fazer. Mas o nome, certo? Ela é bijetiva, né? Portanto, tem uma inversa, ou seja, existe a inversa dessa função. E essa inversa a gente vai chamar de arco seno de y, ok? Lembrando o seguinte, que se eu tenho uma função de desse intervalo nesse intervalo, a inversa é no sentido contrário, é desse intervalo nesse intervalo aqui, ok? Bom, aqui eu tenho o mesmo gráfico, certo? A função g, aqui é a função g de x igual a seno de x, né?
E a inversa dessa função é desse intervalo nesse, né? Como eu acabei de mencionar. E a definição, né? A gente está dizendo que essa função inversa, a gente está chamando essa função aqui de arco seno de y, ok? E aí, a propriedade fundamental que nós temos que guardar aqui, certo? Para podermos usar nos exercícios, é que arco seno de y é igual a um número x se e somente se acontece de seno de x, o seno desse cara, ser igual ao y. Tá? Então, isso aqui é igual a x se e somente se o seno de x for igual a esse cara que está aqui. Ó, tá? E a gente tem que lembrar, né, que aqui é o gráfico, né, ó, da função inversa. Lembra, recorda aí que quando nós falamos de gráfico da função inversa, nós dissemos que o gráfico da função inversa ele é simétrico ao gráfico da função original, mas é simétrico em relação a quem? Em relação a esse eixo aqui, né? A bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. Então, se eu tenho a vermelha aqui sendo a função seno, esse pedaço aqui, ó, é simétrico, tá? Embora esteja mal desenhado aqui, mas é o simétrico em relação a essa função aqui, tá? A função seno. Então, isso aqui, o vermelho é a função seno, o amarelo aqui é a função arco seno, tá? Você pode apagar aqui e ficar só com a função amarela, que é a função inversa da função seno, ok? Bom, então fica aqui o gráfico, certo? Fica a definição. Vocês têm que guardar essa relação aqui, certo? Que é a relação que mais nós usamos nos exercícios, ok? Então, até o próximo vídeo aí, gente. A gente vai fazer bastante exercício ainda, ok? Até mais!